Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso podcast Papo de Classe. A gente teve um tempinho parado aí, mas o momento agora é importante e exige, esse bate-papo. Como todos os colegas já sabem, o FOP está passando aí por eleições da reitoria e a ideia aqui do Sindicato SUFOP é fazer um bate-papo com todos os candidatos à reitoria da nossa universidade. Hoje estamos recebendo aqui o Luciano e a Roberta, que são os candidatos da Chapa 2, e estão concorrendo aí às eleições da reitoria da nossa universidade. Começando o bate-papo com vocês aqui, pessoal, gostaria que vocês falassem um pouco aí da trajetória de vocês na nossa universidade e também nessa relação do trato com os TAIs, lembrando que o nosso bate-papo aqui no Sindicato SUFOP vai estar muito voltado à carreira TAI. Luciano, Roberta, fica à vontade, é um prazer o Sindicato SUFOP receber vocês aqui. Muito obrigada, Gabriel, muito obrigada ao sindicato por essa oportunidade da gente se expor um pouco das nossas propostas e principalmente do nosso relacionamento, nosso vínculo aos TAIs na UFOP. Bom, sou professora do Departamento de Química, onde ali nós temos a presença de um número significativo de técnicos, onde nós temos uma convivência bastante assertiva e muito boa ali. Eu falo que eu sempre gosto de pontuar a forma da organização dos setores dos técnicos no setor dos laboratórios de química, a forma como eles organizam bem, e eu falo que é um exemplo para toda a universidade, a forma de organização e distribuição das atribuições ali. E poder participar de um departamento, estar presente num departamento com essa organização é um dos motivadores e são pessoas que me influenciaram bastante nesse sentido, de ver como que os técnicos trabalham de uma forma organizada e assertiva dentro da instituição. Bom, olá Gabriel, olá colegas TAIs, é um prazer estar aqui nesse momento tão importante para a nossa universidade, em que a gente escolhe o reitor ou a reitora que vai administrar a universidade para os próximos anos. Eu sou o professor Luciano Campos, sou lá do ICHS, estou na nossa universidade há 16 anos, formado em pedagogia, sou doutor em educação e atualmente eu dou aula nas disciplinas de licenciatura, então trabalho em vários cursos da nossa universidade e estou também vinculado ao programa de pós-graduação. Bom, desde que eu cheguei aqui tenho uma ótima relação com os técnicos administrativos, tive a oportunidade que eu acho que todo professor deveria ter nessa instituição, que é passar por cargos administrativos em outros setores diferentes do dele, que é quando a gente conhece a realidade da universidade e a realidade dos TAIs da nossa universidade. Portanto, uma boa relação com todos eles, conhecendo pessoas que trabalham magnificamente, que dão uma contribuição enorme, daí a gente tira não só uma experiência de trabalho, mas também uma experiência íntima, pessoal, de criação de afetos. Eu tenho TAIs aqui que eu sou até padrinho de casamento, tudo em função do trabalho que a gente construiu na universidade, e de forma que a gente sai hoje, depois de 16 anos, com amizades entre muitos professores e também entre muitos TAIs. Que bacana, gente. É interessante a gente fazer esse bate-papo aqui e voltado muito para o técnico administrativo, porque o técnico administrativo e educação é uma carreira muito diversa, A gente tem aí colegas que estão na secretaria de departamento, colegas que estão nas pró-reitorias, e a gente, no dia a dia, a gente brinca que o técnico administrativo é quem carrega o piano da universidade, Sei que vocês gostam muito de música, o Luciano sempre posta aí uns stories aí do Raul Seixas e tudo. Fazendo um paralelo, a gente precisa do quantitativo aí numa banda aí para 3, 4 pessoas estar no palco. Você tem ali 15, 20, 30 pessoas atrás do palco ali, segurando o piano, carregando e fazendo com que aquilo tudo funcione. E na universidade a carreira TAI é bem essa, A gente tem um quantitativo de TAIs que precisa organizar toda a parte administrativa e acadêmica para que a sala de aula e a pesquisa funcione. Passando para os colegas rapidamente aqui, a gente separou alguns temas aqui, a nossa dinâmica vai ser... A voz não tem ajudado muito nesses últimos dias não, mas tá bom. Nós separamos alguns temas aqui e tivemos também assembleias do sindicato, levantamos formulários para os colegas poderem compartilhar e vamos fazer várias perguntas aqui para vocês e também puxar alguns temas específicos da carreira TAI. O que eu particularmente tenho observado ao longo desse processo de eleição e conversando muito, é que o docente, isso é natural, ele desconhece muito da carreira TAI. E é natural, não é a carreira dele, então ele não estuda tanto. E, por questões legislativas, o docente é o único que pode ser o reitor da universidade ou a reitora da universidade.
Então a gente tem feito, né, esse esforço de conseguir divulgar e falar mais da nossa carreira para que a gente tenha, né, uma gestão que entenda da carreira TAI. Mas falando um pouco mais de vocês, né, que o protagonista aqui é vocês, sei, né, que a Roberta atualmente é diretora do ICEB, o Luciano também já foi diretor do ICHS, já foi também pró-reitor, né? Eu lembro quando eu era aluno de graduação, você era pró-reitor de graduação. Fala um pouco aí dessa experiência, né, nesses cargos administrativos que vocês já ocuparam e também ainda ocupam, para a gente poder seguir aqui o nosso bate-papo. Bom, eu passei por aquele processo que muitos professores da nossa universidade acabam passando, que é você chegar na universidade. Cheguei em 2008, a gente estava implementando o Reúne, né? No caso do ICHS, a gente tinha um novo curso, que era o curso de pedagogia, e cheguei e já fui logo assumindo a coordenação desse curso, quando a gente ainda não tinha nenhum prédio específico para abrigar esse curso. Então, fiquei 2 mandatos no curso de pedagogia. Logo em seguida, Gabriel, eu, junto com o professor Cláudio, que hoje não está mais na nossa universidade, nós trouxemos um grande projeto para a nossa universidade, que é o PIBID, que tinha acabado de ser implementado. O PIBID, para quem não sabe, trabalha com bolsas de iniciação à docência, né, para todos os alunos de licenciatura. Trouxemos esse projeto, isso me deu uma certa visibilidade na universidade, porque eu passei a trabalhar coordenando professores de todas as áreas e alunos de todas as áreas da licenciatura. Essa visibilidade fez com que eu fosse chamado para ser pró-reitor adjunto de graduação, num período de trabalho muito interessante, porque a universidade estava muito viva ali naquele processo do Reúne e a gente pôde implementar algumas ações importantes. Algumas que estão aí no dia a dia de vocês, quem não vê aí a questão do Moodle presencial hoje, foi tão importante durante a pandemia, quem não vê o nome social, né, tão importante para a dignidade das pessoas, quem não vê a política de cotas que foi implementada integralmente durante o período que eu estive lá à frente da Prograde, e até o Sala Aberta também, que hoje trabalha com a capacitação. Aí saí da gestão, achei que ia ficar um pouco livre disso, dedicar mais à minha carreira acadêmica, mas veio o problema lá no ICHS, que o ICHS ia ser, vamos dizer assim, nós seríamos despejados. E os colegas do ICHS acharam que por bom senso, por minhas características de diálogo, de negociação, até uma boa relação com a própria reitoria, embora a gente seja oposição, eu nunca tive problema pessoal de diálogo com a atual reitoria, então assumi aí essa função de mais 4 anos de gestão à frente do ICHS. Que bacana. Você quer comentar um pouquinho, Roberta, sobre a diretoria do ICEB? Se eu não me engano, o ICEB é o maior instituto da universidade, né? Hoje ele é o maior instituto em números, né, de docentes e tais vinculados a ele, sim. Que bacana. Eu sempre brinco assim, te cortando um pouquinho, que eu durante muito tempo da minha vida eu fiz do ICEB a minha casa, né? Eu estudei no ICEB, trabalhei no ICEB, então eu tive um período longo aí de graduação que eu chegava no ICEB 8 horas da manhã e saía 10h40 da noite. Tem um carinho especial. E como que é gerir essa unidade que tem várias peculiaridades? Certo. Bom, eu comecei a gestão, né? Eu estou aqui desde 2011, comecei a gestão na chefia do DEQI, né? Os processos de gestão. Na chefia do DEQI já tem um número significativo de tais vinculados, né? E chegar na diretoria do ICEB, onde a gente tem ali em torno, quando, né, eu assumi a direção, a gente tinha 70 tais, teve uma redução, né, devido a aposentadorias e algumas vagas extintas, né? Está tendo a recomposição agora com o concurso de algumas, mas as vagas extintas, né? Então esse número reduziu um pouco. E é uma unidade com departamentos bastante específicos, né? Então você gerir uma unidade que tem ali as exatas, humanas, biológicas, a computação que tem as suas particularidades, atender diversos cursos, é de fato um desafio enorme e que a experiência tem sido muito marcante para mim. E lidar com essas especificidades, principalmente em termos, para poder atender as especificidades, tanto de professores quanto de tais, né? Eu vejo como muito desafiadora, porém, nada que não possa ser conversado, dialogado para ser atendido. Mas é um desafio que eu estou gostando muito de participar. Que bacana, bacana. É bom a gente conhecer, né, os colegas e conhecer os candidatos por essa trajetória, né? Eu particularmente já conhecia a Roberta porque eu tive a oportunidade de trabalhar no departamento que ela leciona, mas não tinha tanta proximidade com o Luciano, né? E a gente vê que existe uma experiência também administrativa num momento difícil, inclusive, né? Quando o ICHS estava para ser despejado, e a gente vai vendo aí quem que são esses atores, né, que ajudaram a resolver os problemas da nossa universidade. Gente, o papo tá muito legal, tá muito interessante, mas vamos começar a falar de problema?
Né? Porque uma das coisas que eu tenho muito claro, assim, que quem quer gerir a universidade é gerir problema. Né? Num contexto aí de vários ataques, né, que a universidade pública sofreu no último governo, que eu não gosto nem de falar o nome, e num contexto que hoje a gente tem, né, um MEC tentando recuperar com muita dificuldade. A gente sabe que o grande gargalo da universidade hoje é orçamento, né, como é um problema para o governo federal como um todo, mas hoje quem se propõe, né, a estar à frente de uma universidade pública se propõe a estar resolvendo problemas. Primeiro ponto que eu vou falar com vocês aqui é sobre a valorização e a carreira dos técnicos administrativos. E aí, a gente sabe que na UFOP hoje, muito em função do baixo quantitativo, a gente tem um problema que é a questão das nossas, dos nossos cursos de capacitação, as nossas licenças para capacitação. De maneira concreta, assim, o que vocês propõem para que o técnico administrativo consiga progredir na sua carreira fazendo, né, as devidas capacitações? Bom, Gabriel, eu vou utilizar primeiro a sua metáfora aí da música, porque de fato eu gosto de música, eu gosto principalmente do Raul Seixas, e eu acho que de fato nós estamos fazendo um show até muito bonito, com poucos músicos e poucos instrumentos. Hoje, o grande desafio da UFOP, além do orçamento, sinceramente, é a questão dos tais. O quantitativo de tais que nós temos pode inviabilizar o funcionamento da universidade. E aí é preciso buscar essa recomposição, mas valorizar muitos tais. E nós temos uma série de propostas que podem levar a essa valorização. Eu vou falar aqui, por exemplo, de um aspecto, a questão da remoção interna dos técnicos hoje na universidade não tem sido feita da forma adequada. Nós propomos uma remoção baseada em 2 pilares. Primeiro, conhecermos os talentos disponíveis na universidade. A gente vai criar uma espécie de banco de talentos em que é possível toda a comunidade conhecer quem é quem, qual a formação, o que sabe fazer, para que as pessoas tenham conhecimento dos tais. Depois, é preciso criar critérios objetivos de remoção. Nós estamos propondo a criação de editais públicos para que em determinados períodos os técnicos que desejem mudar de setor de trabalho possam fazer isso. Bacana. Você colocou 2 questões aí que eu acho que é um grande gargalo no UFOP, e, né, nós tivemos aí essa semana o debate lá em João Monlevade, e eu aproveitei, né, para estar lá, para fazer também um bate-papo com os colegas, e muitas reclamações em função disso, né? Hoje a gente não tem uma questão clara de como é a remoção, né? Se eu tenho vontade de sair do meu setor e ir para outro, né, a gente procura projeto, preenche lá o formulário e tudo, mas a gente não sabe se existe uma fila, qual é o critério, como que vai ser, como que isso se dá, né? Então, assim, fica tudo muito assim, nas nuvens, né? E a gente não sabe, né? E os colegas sempre colocam isso, né? Às vezes tem algum colega que hoje está no campus Ouro Preto, tem vontade de ir para o campus de Monlevade e vice-versa, né? São cidades que têm uma distância muito, muito longa também e tudo. E aí os colegas sempre perguntam: ô Gabriel, mas você que está lá no sindicato, você sabe como é que é isso? O meu pedido já tem muito tempo e tal. Eu entendo, né, que o baixo quantitativo, e esse para mim é o maior problema, impõe essas questões. Né? De fato, é bem complexo a gente ter, né, um trânsito de servidores quando você não tem servidores. Agora, especificamente, sobre a capacitação, porque capacitação é uma coisa importante para a gente progredir na carreira, e progredir na carreira, no bom português, gente, é aumento salarial. Né? Dinheiro no bolso do trabalhador, sempre gosto de falar isso, né? Vocês têm alguma proposta assim, concreta que possibilite o colega TAI a se afastar para poder se capacitar, a poder fazer um curso de capacitação ou receber bolsas, né? Hoje a universidade, inclusive, tem bolsa para o colega poder fazer uma capacitação fora, né? Um mestrado, um doutorado fora da cidade. Vocês têm alguma proposta concreta nesse sentido? Bom, capacitação é também um grande desafio porque não tem a substituição. Se nós tivéssemos a substituição, seria tudo um pouco mais fácil. Não tendo, a gente tem que ser muito criativo. Mas antes de tudo, Gabriel, acredito que tem que se criar na universidade uma cultura de que é importante que o técnico administrativo se capacite, especialmente em nível de mestrado e doutorado. Nós não podemos ter dúvida de que essa qualificação traz benefícios para a universidade e traz benefícios para o técnico, que, como você disse, é a melhor forma de ele receber um salário melhor. Então, uma das coisas que a gente quer é sensibilizar as pessoas quanto a essa qualificação, criar mecanismos internos nos setores para que eles possam fazer isso, e à medida que a gente recompõe o próprio quantitativo de técnicos,
Eu acho que é possível criar mecanismos de substituições específicas, né? Isso bem dialogado com os técnicos, de criar esses mecanismos para que o colega saindo daquele setor que não há possibilidade de fazer substituição interna, outra pessoa vem recompor enquanto aquele técnico saia para se capacitar. Ter a possibilidade de bolsas é fundamental. A gente quer criar esse quantitativo, mas hoje o mais importante, eu acho que a gente tem que parar a universidade, chamar o sindicato, chamar os colegas técnicos e construir uma política bem escrita, conhecida, com critérios objetivos para essa capacitação. Para professores existe, por exemplo, todos nós sabemos quais são os caminhos, quais são os protocolos, embora ainda tenha muito problema, né? Mas para os técnicos fica muito a cargo de cada setor específico e cada chefia. O técnico não pode depender do chefe e dos critérios do chefe e mesmo da sorte de trabalhar no setor com mais gente ou menor. Por isso, o principal, construir com vocês uma política aprovada nos conselhos superiores para essa capacitação e para essa remuneração em forma de bolsa. Você já me deu um gancho bom aqui então, Luciano. Caso vocês sejam eleitos, então a gente tem um compromisso que teremos uma política geral da UFOP de capacitações e remoções? É isso? Temos esse compromisso? É isso mesmo. Chamando vocês, chamando os colegas técnicos, porque nota, não é algo fácil. Não sendo algo fácil, só uma forma de construir. É dialogando, com critérios objetivos, construindo algo por escrito, porque cria essa obrigação institucional. Então o compromisso é esse, de construção dialogada de uma política de capacitação, onde a gente pode prever orçamentação, né? Onde a gente pode prever como vamos lidar com setores que têm mais pessoal, com setores que têm menos pessoal, inclusive pensando nessa possibilidade de constituir formas de substituição interna, já que nós não temos a figura de você ter a contratação de um substituto. Gente, que bacana. Deixa eu só complementar aqui, que essa política ela também pode ser implementada para a substituição das licenças, por exemplo, licença maternidade. Hoje as técnicas saem em licença maternidade e não tem uma substituta. E isso pode acabar sobrecarregando todo o setor, porque a gente não estudou uma possibilidade de substituição. Então, eu vejo que com essa implementação vai existir ali uma possibilidade também, né, de ser estudada uma forma de que aquele serviço que não vai ser executado durante o período da licença maternidade, ele possa ser de alguma forma, os efeitos, né, da ausência daquela TAI ali, possa ser mitigado de alguma forma por essa política que pode ser implementada. Nossa, Roberta, você coloca uma questão que é, assim, fundamental, né? E muitos dos setores, né, dá um exemplo aqui de secretaria de departamento, você tem apenas um TAI ali, né? E aí quando aquela colega sai com a licença maternidade, que é algo natural na vida de todas as mulheres, né? Ela precisa de ter um momento para poder, né, dedicar ali a gestação e a criança recém-nascida, aquele setor fica sem ninguém. Né? E aí, assim, tem que ter uma política que prevê isso. Né, eu acho que a gente precisa, né, durante o período de greve que nós tivemos aqui, muito foi falado no comando de greve, os colegas sempre falavam que a carreira TAI é a porta de entrada no serviço público. Né? E por ser a porta de entrada, tem umas peculiaridades interessantes. Assim. É a carreira que tem o maior quantitativo de mulheres em todo o serviço público federal e também a carreira que tem as ditas minorias, né, que tem o maior percentual de negros, né, o maior percentual de indígenas. Isso é muito importante a gente debater também a carreira TAI por esse viés. Né, já que nós temos o maior percentual de mulheres, né, dentro do funcionalismo público federal, nós não vamos ter uma política específica de licença maternidade. Eu acho que tem que tocar nessas questões e isso tem que ser assim, bem aprimorado. Nós sabemos que não vai ser algo, né, fácil de construir, por isso que precisa dessa sensibilização de toda a universidade, da importância tanto do afastamento para qualificação, quanto que é algo que é direito, que é natural, que é o afastamento da licença maternidade, mas e aí? A técnica ela sai para a licença maternidade, o setor ela não pode ser culpabilizada, né, pela sua ausência justa e que é direito, né, dela a saída para a licença maternidade, e o setor também não pode ficar desguarnecido. Por isso que nós precisamos de alguma forma discutir, viabilizar formas de suprir aquela necessidade temporária que vai ficar no setor. Mas eu tenho falado assim, Gabriel, além da qualificação, que é um elemento importantíssimo de valorização dos nossos TAIs, porque, afinal de contas, além de trazer um retorno importante para a universidade em termos de trabalho, porque ele se qualifica, além de ter também um impacto no bolso, que é fundamental, porque, afinal de contas,
para você se dedicar bem ao seu trabalho, é importante que você seja valorizado em termos financeiros. Há uma série de coisas pequenas que a nossa universidade pode fazer, que às vezes a gente não presta atenção e que a gente gostaria aqui também de colocar como proposta. Por exemplo, intercâmbio com outras universidades. Eu, particularmente, como gestor, tenho experiência de como que os nossos TAIs, quando têm a possibilidade de receber recursos, de fazerem viagens pequenas para uma determinada universidade, trazer a experiência que eles já consolidaram, eles fazem coisas brilhantes. Eu gosto de dar o exemplo de quando eu estive à frente da Prograde. Foram 2 viagens da equipe a uma outra universidade. Foi um conserto de uma máquina que o servidor técnico administrativo estava aqui sem poder utilizar essa máquina por causa de conserto. Essas 2 ações nós passamos a entregar os diplomas da universidade em 15, 20, 30 dias, quando se gastava até 8 meses. Então a gente tem que incentivar, por quê? Porque o técnico administrativo ele traz a memória do funcionamento dos vários setores. Ele tem essa capacidade de olhar para outras universidades, ver as experiências que são bem-sucedidas, se deslocar essa universidade, passar ali um tempo, né, subsidiado pela nossa universidade e às vezes com 3 dias, 1 semana, fazer uma verdadeira revolução em alguns setores com iniciativas muito simples. Aí tem uma série de outras questões. Por exemplo, nós temos que pensar na qualidade de vida dos nossos TAIs dentro da universidade. Imagine, momentos de descanso. A gente não tem espaços para as pessoas sentarem, para as pessoas terem um banco, até dormir no momento de folga para dar uma descansada, para voltar para o serviço um pouco mais animado, mais descansado. Então a nossa ideia, a nossa proposta, por exemplo, nos vários campos é construir espaços para descanso, espaço para as pessoas conversarem, tornando esses campos uns lugares mais aptos mesmo à convivência. Que bacana, até anotei aqui, viu? Você colocou questão importante aí, que é o intercâmbio entre universidades. Eu particularmente tenho, né, a oportunidade de conversar com muitos TAIs de outras universidades, porque eu participo dos fóruns nacionais da FASUBRA, né, pelo sindicato, e é muito bom, gente, sabe? Assim, quando você conversa com colegas que estão em outra universidade, vê como que é feito alguma questão lá, né, troca experiência, isso é fantástico. Falando, né, de comando de greve, de FASUBRA, vamos falar um pouquinho da nossa greve aqui que a gente teve esse ano. Acredito que vocês devem ter acompanhado muito, né? Os docentes também fizeram greve e tudo. E greve é sempre um momento que a gente é muito atacado, né? Não só internamente na universidade, mas também externamente. A comunidade, né, sofre a perda da atividade do serviço público, mas também é um momento que a gente para refletir a universidade. Né? Assim, eu particularmente tive a oportunidade de estar à frente do sindicato esse ano e a greve foi um momento muito enriquecedor. E aí eu já perguntar de maneira clara, né? Até passei para vocês aí a minuta, né? O texto de minuta do nosso acordo de greve, que deve ir para o Congresso nos próximos dias. Nós temos aí o compromisso de vocês em 100% aplicando aí os ganhos da greve de 2024 para o técnico administrativo na UFOP? Com vontade. Nós temos que Gabriel, dividir o tempo aqui, Gabriel. Uma das coisas que a gente está aprendendo aqui durante esse processo eleitoral, porque eu falo muito, que eu sou de humanas, e ela fala pouco. Eu acho que a gente já está começando a trocar também. Fica à vontade, vamos revezar. Não, mas é importante, porque a gestão não se faz por um só, né? A gestão participativa é fundamental. Eu acho que é uma das nossas características mais específicas, por ser da área de exatas, da área de humanas, então acaba que a gente... Só que agora, né, no nesse final tá todo mundo da falando campanha, muito. A gente já está falando muito. Do mesmo jeito ele reduziu um pouco, eu estou aumentando. Mas deixa eu retomar aqui, gente. Nós temos o compromisso de aplicar todos os ganhos da greve 2024 na UFOP. Por que eu pergunto isso? E pergunto de maneira muito clara, né? A gente vive, principalmente nos últimos 8 anos, um período complexo na UFOP. Né? A gente tinha vários entendimentos que eram feitos de uma maneira e, ao mudar gestões, simplesmente esses entendimentos foram mudados. Né? Então, a gente tem várias questões que afetou, inclusive, no bolso, né, do técnico administrativo da UFOP, que foi mudado. Então, assim, de maneira muito clara, né, a gente tem várias questões que foram conquistadas na greve e a carreira técnico-administrativa mudou muito, né, a partir de fevereiro do ano que vem, de janeiro, né, do ano que vem, nossa carreira vai mudar completamente, né, que tá difícil até para nós que estamos na carreira de entender todas essas mudanças. Mas nós temos aí o compromisso. Vocês têm o compromisso da Chapa 2 com a aplicação, né, implementação e aplicação de todas as propostas conseguidas na greve.
Mas, como você mesmo disse, né, tá difícil para vocês entenderem esse novo modelo de carreira, então vai ser junto com vocês que nós vamos construir esse novo modelo de carreira dentro da UFOP. Não faz sentido uma reitoria andar dissociada das conquistas dos TAIs. Eu não vejo sentido algum numa reitoria andar dissociada, não dar voz, não dar visibilidade às conquistas e a efetiva implementação dessas conquistas dentro da universidade. Portanto, pode ficar tranquilo que vocês têm esse compromisso com a gente. Eu acho que tem a questão também dos entendimentos, né, Gabriel, que você fala. É sempre bom que o reitor seja sensível àquele entendimento que favorece mais a carreira dos TAIs. Então, assim, a gente tem um compromisso de muito diálogo. Aliás, o diálogo, ele está no slogan da nossa campanha, justamente porque a gente tem um entendimento de que se quebrou essa premissa, esse princípio que é o diálogo dentro da nossa universidade, a gente quer reconstruir isso. E uma forma de reconstruir, por exemplo, é tentar, nas questões que cabem entendimentos diferentes, dialogar com o sindicato, dialogar com os nossos TAIs e buscar sempre o entendimento que melhor favoreça essa carreira que, de fato, dentro do Serviço Federal, é uma carreira que ganha pouco, né? Uma carreira que não tem tanto prestígio e que, portanto, a gente não tem que amplificar esse desprestígio. Ao contrário, a gente tem que buscar alternativas que valorizem essa carreira internamente, uma vez que, como você disse, é meio que carregar o piano, né? Sem os técnicos administrativos, a gente não consegue tocar essa universidade da melhor forma possível. Que bacana, vocês falaram muito numa questão aí que eu já puxei uma pergunta que eu ia fazer lá na frente, mas já puxar para agora, que é a questão do diálogo. Confesso para vocês aqui que uma das coisas que mais me incomodou nesse período que eu estou à frente do sindicato, eu entrei no sindicato em agosto de 2021 e, né, fui reeleito em 23 e tenho aí um mandato até agosto de 25, né, agosto do ano que vem. O que mais me incomodou nesse período todo é a falta de diálogo, mas principalmente a falta de respeito com as representações. Né, a gente vê aí, né, o Luciano já fez parte do CUNE, a Roberta faz parte do CUNE, e a gente vê como que não só o técnico administrativo, mas os estudantes também estão sendo atacados, e o desrespeito com as representações da nossa universidade. E aí, diretamente assim para vocês, caso eleito, vocês têm o compromisso de respeitar as representações dos técnicos administrativos, seja nos conselhos, nos departamentos, o sindicato propriamente dito, e manter, né, de fato, um diálogo com essas entidades? Gabriel, gostaria de falar aqui diretamente para os nossos colegas TAIs. Haverá uma mudança radical a partir do ano que vem em relação à questão do diálogo. Embora isso seja uma questão simples, né, o diálogo é um elemento básico, ele foi um dos principais motivadores para que a gente estivesse aqui hoje nessa candidatura. Diálogo, respeito às pessoas, respeito às representações, respeito aos nossos sindicatos, é algo fundamental. E mais, autonomia. Sabe, eu acho que não se faz também uma gestão universitária sem reconhecer a autonomia dos estudantes nas suas representações, a autonomia dos sindicatos. O reitor tem que buscar esse equilíbrio, de chamar para participar, de ouvir, de fazer essa escuta atenta, mas ao mesmo tempo de saber que os sindicatos têm as suas formas de reivindicação. Muitas vezes é preciso fazer uma movimentação mais enérgica e o reitor tem que ter a paciência, a sensibilidade, inclusive para compreender que essas lutas não são lutas isoladas dessas pessoas, são lutas que visam melhorar a própria universidade. Por exemplo, saio muito satisfeito e com a convicção de que a última greve ela teve conquistas importantes, não só para as categorias, mas também para a universidade. É impossível se compreender a aprovação do PAC sem pensar no movimento grevista que foi gerado esse ano. Isso, embora tenha sido convocados os reitores, é uma conquista da greve, eu não tenho dúvida disso. Embora particularmente, se a gente tiver um espaço para conversar, eu gostaria particularmente que o PAC tivesse sido anunciado de outra forma. De outra forma, né, eu posso até adiantar aqui, gostaria que tivesse havido um grande chamamento aos reitores para a gente escrever um projeto de preparação da nossa universidade ou das nossas universidades para enfrentar os desafios dos próximos 15 anos. Por exemplo, aqui na UFOP, a questão da infraestrutura e da manutenção da universidade
é algo fundamental. E se a gente tivesse agora assumindo recursos para garantir essa infraestrutura e essa manutenção para os próximos 10 anos, a gente assumiria uma reitoria de forma muito mais tranquila, cuidando de outros aspectos da vida universitária que também são importantes e que demandam menos recursos. Mas, infelizmente, a forma como foi construído o PAC é algo que não foi muito dialogado. Está vendo aí novamente? O diálogo é importante, a transparência é importante, mas a escuta. Talvez se tivesse escutado mais as universidades, teria se anunciado um plano de uma forma diferente. Com certeza, assim, essa questão do diálogo é fundamental. Vai lá, Roberta. Retomando a questão do diálogo, entre as categorias que nós temos, professores, as entidades que nós temos, professores, tais, discentes, é importante que a reitoria ela não incentive essa separação. É preciso entender que a luta é comum e ter essa sensibilidade. Mesmo que a resposta, olha, não pode ser atendido determinada reivindicação naquele momento, a gente tem que entender o porquê. Tem que ter o diálogo do retorno ali, tem que ter esse retorno, seja qual entidade for, explicitando os motivos para os quais não uma briga pública, uma discussão pública, né, simplesmente uma resposta negativa ou nem respostas. O que a gente tem vivenciado hoje na instituição é ou você não tem resposta ou você é agredido simplesmente por perguntar as coisas. Então, isso é um compromisso que nós temos. O que nos motiva nós não podemos enfrentar os próximos anos com essa forma de tratamento entre as pessoas. Eu acho que o nosso caso, Gabriel, mais do que a gente falar aqui, prometer diálogo, colocar numa carta proposta, a gente não chegou na nossa universidade agora. Então, assim, os colegas técnicos, sobretudo, que são muito participativos, se envolvem com a vida da universidade, eles nos conhecem. Nós não somos desconhecidos para a ampla maioria dos técnicos. Então, eles sabem de momentos específicos da história da nossa universidade que nós estivemos à frente de tensões, momentos de greve, momentos de ocupação de reitoria, e eles podem se perguntar como eles se comportaram nesse momento. De fato, foi uma atitude dialogada? Ou seja, a vantagem da nossa chapa é que os colegas podem perguntar para os colegas lá do ICHS como é o Luciano nos momentos de tensão, nos momentos de tranquilidade, qual o tratamento que ele dá para os técnicos administrativos. A mesma coisa podem perguntar para os colegas da Prograde. Os lugares pelos quais a gente passou, nós não fomos só um discurso sobre o diálogo, nós fomos exemplo da possibilidade de construir políticas com base na escuta e com base no diálogo, que não é uma dimensão, eu diria, piegas, romântica, ela é fundamental. Veja só, a gente tem dito, a gente conversou muito com os colegas da Precam, por exemplo, acho que foi um ensinamento nessa passagem de campanha. São colegas que estão executando as atividades de manutenção, de infraestrutura, mas que tem na memória do coletivo da universidade que eles ainda têm um grupo lá de 400 pessoas trabalhando. Então é preciso dialogar e mostrar, olha, a Precam não é mais a Precam de 20, 30 anos atrás. Hoje nós temos um corpo técnico muito limitado, que passou a ser mais gestor da política do que executor. Mas na memória dos nossos colegas, especialmente dos professores, ainda reside a ideia de que nós temos lá uma turma grande que pode vir resolver tudo. Então é preciso muito cuidado, né? Quando nós temos, eu falei lá, por exemplo, da questão da água em Mariana. Na memória de muita gente, acha que nós temos 300 pessoas para cuidar da questão da água, da eletricidade. Não temos. Mas falta o quê? Quando a gente faz a crítica, não é a crítica aos colegas, porque nós sabemos a situação de cada um lá dentro. A crítica é a falta de planejamento, a falta de priorização, a falta de participação até de setores que são administrativos e não participam do planejamento, não são chamados à escuta pela reitoria. E a crítica é principalmente de que às vezes é necessário simplesmente uma atitude de ir ao local, escutar e depois convocar aqueles que estarão à frente para fazer. Não dá, de fato, eu falei lá em Molevade, para ficar 3 semanas sem água. Não dá para o pró-reitor não assumir a frente, verificar o que faz e contactar o pessoal da Precam e dizer, olha, está acontecendo isso.
Então está faltando liderança, está faltando diálogo, está faltando planejamento e não tem outra forma a não ser a gente dizer que isso está acontecendo na nossa universidade. Então, pessoal, sobre essa questão de diálogo, respeito, eu entendi que, né, o Luciano falou muito claro aqui que vai mudar, né? De fato, o que se tem hoje, enfim, fatos lamentáveis que eu acho que vamos avançar. De maneira muito clara, assim, o que vocês pensam do ponto de vista de constituição da gestão? Né, sendo, né, reitor e vice-reitora, o que vocês pensam da participação ativa, né, do técnico administrativo em cargos de pró-reitoria, né, em cargos de decisão estratégica da universidade? Bom, primeiro nós vamos assumir um compromisso com os colegas técnicos de que nesse aspecto também vai haver uma mudança radical. A participação dos técnicos administrativos na nova gestão será paritária, né? É lógico que a gente não fica contando um ou dois, porque sempre dá uma diferença, mas ela será. E eu gostaria de dizer o seguinte, não é apenas por uma questão política de representação, é por uma convicção de gestão. Nós acreditamos fielmente que todos os setores precisam de pessoas que sejam qualificadas tecnicamente para aquela função e que, ademais, carregam a memória daquele setor, que têm uma vivência naquele setor. Portanto, representação de técnicos é algo também que a gente traz aqui esse compromisso com vocês, de que vocês terão uma presença muito maior na nossa gestão, na nossa futura gestão, porque a gente conta com a participação de vocês para melhorar a nossa universidade, principalmente os processos de gestão da nossa universidade. Ô, Luciano, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque eu tenho 12 anos como técnico administrativo da UFOP, mas estou como aluno da UFOP aí há 18 anos, né? Desde 2007 que eu estou aqui, e sempre vivi muito, né, a nossa universidade, e tinham coisas que eram coisas muito claras, assim, a gente fala que é os acordos velados, né, os acordos de cavalheiros, que é do dia a dia, e a gente viu nos últimos anos esses acordos serem rompidos, né? Por exemplo, a gente tinha uma história, né, quando a gente tinha a PROAD, né, a Pró-Reitoria de Administração, tinha uma história ali que sempre o pró-reitor era on time, né? E aí a gente viu, né, algumas passagens de docentes, inclusive catastróficas, né, por ali, e com a mudança, né, da estrutura da nossa universidade, né, a gente tem a PROGEP, que também, né, continua sendo comandada por docentes, e temos também uma mudança catastrófica ali, né? Hoje a gestão de pessoas, a gente brinca no popular, que virou uma gestão de ienes, né? E o que vocês pensam, assim, da participação ativa do TAI no processo de decisão e desses setores, assim, que a gente tem essa cultura de ter um TAI à frente, a gente pretende manter? Como que fica isso? O Luciano já falou que a importância do TAI, né, nessas posições de liderança, ele é fundamental por eles carregar essa memória ativa dos setores. Essas trocas, né, por mais que tem, né, essa lutar, né, algumas, mas é necessária essa presença dos TAIs ali, né, trazendo essa memória ativa ali. A gente não pretende fazer, nossa expectativa é não fazer mudanças catastróficas, mas essa recomposição do quadro de TAIs nas decisões da universidade. Hoje, para te falar a verdade, sendo bem franca e sincera como você pensou, a gente não sabe quem participa das decisões, porque os diretores não participam de nenhuma decisão da universidade. A gente acata. E a gente passando por vários setores, a gente tem percebido isso, né? Simplesmente acatando decisões que são tomadas por um grupo muito pequeno e que a gente não sabe nem direito qual que é essa composição, né? Então, no nosso projeto é que a participação das decisões, elas serão discutidas pela comunidade UFOP, participação dos TAIs, participação dos professores, participação dos técnicos, né, dentro de cada instância decisória. Ô, Gabriel, a gente tem dito em todos os lugares que a gente vai, embora tenha muitos boatos em relação a isso, né, e é preciso que os colegas TAIs escutem isso com bastante atenção, os boatos são utilizados como mecanismo eleitoral, mas nas nossas conversas com vocês sabem disso, a gente tem passado em cada setor. Primeiro, a garantia de que nenhum pró-reitor foi chamado durante o processo eleitoral. Isso a gente parte de um princípio ético e depois também um princípio de campanha. A gente não quer desmobilizar a nossa equipe. É bom que a equipe esteja mobilizada porque sempre também existem interesses durante um processo de campanha. Outra coisa que a gente tem dito, tem sim pró-reitorias que têm um perfil mais técnico. Então, você já citou aí, a gente espera que nessas pró-reitorias,
com um perfil mais técnico, a gente possa ter técnicos à frente. E outras pró-reitorias, às vezes, têm uma questão mais política, mais de uma política mais ligada à área do professor, ligada mais à área da graduação, ligada mais à área da pesquisa, que a gente pode mesclar. Mesclar é uma coisa que me agrada muito. Você ter praticamente em todas as pró-reitorias, professor e técnico trabalhando juntos. Aliás, vai aí. Nós precisamos muito promover o autoconhecimento de técnicos e professores. Não é bom para uma instituição que a gente tenha rixas internas entre esses dois segmentos. Os professores têm que compreender que não há uma hierarquia entre técnicos e professores. Mas também os técnicos têm que compreender as especificidades da vida e do trabalho dos professores, assim como os professores têm que entender as especificidades da vida e do trabalho dos técnicos. Você falou assim de catastróficas, escolhas catastróficas. Um reitor sempre pode fazer uma escolha ruim. O que eu acho que tem acontecido é que às vezes as escolhas são ruins, todo mundo diz que é ruim, há uma unanimidade na universidade de que aquela escolha não foi acertada, mas nós não temos troca. Então temos também como gestores ter uma sensibilidade de compreender que às vezes uma aposta que foi feita não foi uma boa aposta e que a comunidade universitária deseja uma mudança. Às vezes os próprios técnicos administrativos que estão no setor reconhecem que a escolha não foi bem feita, mas nada é realizado. Pró-reitores que ficam 8 anos, sendo que a comunidade universitária é praticamente unânime quanto a uma má escolha e uma má condução do trabalho. A gente vai ser muito sensível a essa possibilidade de efetuar a troca ao longo do mandato. Outra coisa importante que a gente pode garantir também para os colegas técnicos administrativos. Nós não vamos pedir para ninguém escolher pró-reitor pela gente. Nós vamos fazer com base em critérios técnicos de representatividade, representatividade entre técnico e docente, representatividade entre as unidades, questão racial, questão de gênero. Mas, como você disse, tem uns acordos implícitos que não podem se perder na nossa universidade. Um deles, nós sabemos que todo reitor, quando pensa um nome, ele meio que dá uma sondada naquele setor para compreender se aquele nome é aceito por aquelas pessoas com as quais eles vão trabalhar. Então, não precisam ter medo, não precisam ficar tensos com essa mudança de reitoria, porque tão logo a gente tenha os nomes dos próximos pró-reitores, dos próximos coordenadores, obviamente esses nomes receberão um processo de sondagem dos setores para ver se não é um nome que desagrada muito aquele setor. Às vezes o próprio setor pode ter algum problema com aquele nome, mas reconhecer que a aposta é possível, que não é nada que torne aquele nome insustentável. A gente sabe que isso ocorre, que é um acordo mais ou menos informal, mas que ele é importante, porque não dá para um pró-reitor conduzir um setor em que ele não é bem visto, não é bem quisto pelas pessoas com as quais ele vai trabalhar. Só bacana. Uma orientação. Nós, como chapa, a gente pensa muito na autoavaliação e na autocrítica. E estamos abertos a ouvir as críticas depois de um período, né, de mandato para poder reavaliar, não é, Luciano? Se aquela escolha foi uma escolha acertada ou não, né, e repensar o processo. Não podemos engessar, não sei que tipo de promessa é essa, a pessoa entra, mesmo sendo unanimidade, ela tem que ficar até o final. Eu acho que essa autoavaliação de tempos em tempos, feita pela gestão, ouvindo também, não só, né, a autoavaliação, mas ouvindo também a comunidade, esses anseios, discutindo com as pessoas sobre essas questões, né, elas são salutar e são necessárias durante todo o processo de gestão. É importante, né? Eu acho que uma gestão pública, seja de qualquer esfera, seja de qualquer local, a avaliação tem que ser constante, né? Tem que se avaliar e reavaliar. Falando aqui em representatividade também, vocês devem ter acompanhado um boletim que a SUFOP soltou agora em agosto desse ano, que é esse aqui, e tem o seguinte título, né? A gente tem aqui um Olho Vivo, que é um boletim do sindicato muito antigo, inclusive, que tem a característica de denunciar, né, as questões da universidade, e o título é o seguinte: Reitoria e CUNE ignoram tais e sua representatividade. Por quê? Né? Esse boletim se dá no contexto de que eu, como representante TAI no CUNE, cobro, né, tenho cobrado insistentemente muitas vezes, porque sou o único representante TAI no CUNE, a gente tem 3 vagas, apenas uma está sendo preenchida,
e o nosso regimento do CUNE fala que tem que ser feita 2 eleições por ano, e tínhamos já um acordo, né, muito claro, né, os famosos acordos de cavalheiros, que essas 2 de um ano seria, né, uma em cada semestre. E nós tivemos o primeiro semestre de 2024 e não foi feita eleição, né? Então a gente soltou, né, esse boletim para deixar a comunidade universitária ciente das questões que estão acontecendo, né? Eu até pedi que se trancasse a pauta até que se resolvesse essa questão de representatividade, porque no meu entendimento nós estamos ferindo o regimento, onde a gente não recompõe, né, aquela representatividade, mas obviamente, como já era esperado, inclusive por mim, né, o CUNE foi contrário, né, a essa postura e segue, né, até hoje com reuniões periódicas, né, nós estamos aí final de setembro, né, vamos ver, estou com expectativa aí que em outubro eu tenha lá mais 2 colegas que votem junto comigo. Mas é importante, né? Eu estou fazendo essa questão aqui para a gente poder ver o quão importante é a representatividade de todos os segmentos da nossa universidade e como está hoje. Então acho que esse boletim vocês podem levar para vocês aí, colocar na cartilha lá, que é importante. Pessoal, nosso tempo está avançando aqui e tem uma questão que eu quero muito perguntar para vocês, porque hoje, com a velocidade e o fluxo de informação muito rápido, os nossos grupos aí estão bombando de perguntas e tudo. E eu quero, inclusive, dar a oportunidade para vocês poderem esclarecer, que é uma questão chamada teletrabalho. Né? O Luciano já deve ter ouvido muita coisa aí, e eu acho que aqui é o momento ideal e o local ideal para a gente poder conversar sobre isso. E aí, gente, o que vocês pensam sobre teletrabalho? Caso você sendo eleito, né, e eleita, vocês pretende continuar, pretende discutir, pretende reformular, né? O que o técnico administrativo da UFOP pode esperar do teletrabalho com uma gestão chefiada, comandada por vocês? Bom, primeiro o técnico administrativo pode esperar um apoio, que é o mesmo apoio que nós demos desde o início da discussão do teletrabalho. A mesma aprovação que nós fizemos desde o início do teletrabalho e a mesma implementação que os setores onde a gente trabalha fizeram em relação ao teletrabalho. Então isso tem que ficar muito objetivo, sabe, Gabriel? Eu sei que nós vivemos tempos difíceis no Brasil e no mundo. Momentos em que as pessoas querem negar aquilo que é objetivo e aquilo que é o real e aquilo que nós vivenciamos. Então, assim, com muito respeito, gostaria de dizer aos colegas técnicos administrativos que observassem essa discussão do teletrabalho como um exemplo de como se quer perturbar um processo eleitoral. Houve boatos na universidade de que a gente teria votado contra o teletrabalho. É uma coisa que eu nem consigo imaginar como que isso pode ser feito, porque na reunião que aprovou o teletrabalho, eu não só votei a favor, como só existiu uma abstenção naquele dia, e eu fui uma das únicas pessoas no dia dessa reunião que se manifestou favoravelmente e que expôs o seu voto e que, além de expor o seu voto, convidou os demais colegas a votarem junto com a gente. Você me permita, nessa fala específica, ser um pouco mais... andar um pouco mais na fala, por quê? Porque, de fato, fica à vontade. Onde a gente Esse vai... é o local para esclarecer as dúvidas. Onde a gente vai, a questão do teletrabalho, ela aparece. Então, eu queria rememorar como foi a minha participação na discussão do teletrabalho. Primeiramente, quando os diretores são convocados para a reunião para falar de teletrabalho, nós fizemos um pacto que a gente chamaria a comunidade para discutir. Eu estava à frente do ICHS e convoquei. Então, fiz uma convocação pública a professores, a técnicos, para participarem de uma reunião. Como é muito costume na nossa universidade, era um assunto de maior interesse dos técnicos, a princípio, somente os colegas técnicos compareceram à reunião. Fizemos uma discussão, lembro que eu fui até um pouquinho duro com eles, como sempre sou, porque eles começaram a colocar muitos motivos pessoais para aprovação, e eu falei assim, vocês não vão conseguir aprovar nem no Conselho, nem no CUNE. Falam da importância para o serviço público, e assim eles aceitavam, você está certo, sendo bom puxão de orelha, vamos falar dos motivos mais públicos, e depois a gente fala dos motivos mais pessoais, porque afinal os motivos pessoais também redundam, são condições para a melhoria do serviço público. E assim fomos para a discussão no Conselho. Foi também uma discussão tensa, como em outros lugares, mas uma discussão tranquila. Saímos de lá com um voto favorável ao teletrabalho
E no dia da proposta da votação do CUNE, como sempre faço como conselheiro, eu não fico esperando a opinião das outras pessoas para seguir, para ver se é favorável, se não é, se politicamente eu tenho um ganho ou não tenho. Eu me inscrevi o mais rápido possível e fui provavelmente a terceira ou a quarta pessoa, e poucos falaram, acho que só 4 falaram, a se manifestar favoravelmente e a pedir o voto. Aí depois que a gente divulgou o meu voto, a ata, começaram a falar que eu ponderei demais. Aí eu tenho dito o seguinte, me desculpe, eu sou um professor, um conselheiro do CUNE, sou um professor da área de humanas, né? Essas discussões fazem parte do nosso dia a dia, sobre a importância do sindicato, sobre a importância do trabalho, as mudanças no mundo do trabalho, tudo isso é discussão cotidiana para a gente. É lógico que eu tinha que ponderar. Aquela época, aliás, todo mundo ponderava muitas coisas. Uma coisa que quer fazer é retirar o voto do seu contexto. Naquele contexto, todos nós tínhamos ponderações. Como um conselheiro do CUNE pode não ponderar? Eu tenho dito até para os colegas o seguinte, como eu tinha convicção de dar o voto favorável, de convencer os demais colegas a votarem favoravelmente, fazer ponderação é também até uma estratégia retórica. Porque imagina, se eu falo tudo a favor, não tem o mesmo impacto de uma forte liderança da universidade fazer ponderações e convocar para o voto. Então, estou absolutamente tranquilo, Gabriel, porque a melhor prova de que o voto foi no sentido de apoiar foi um monte de manifestação que eu recebi no outro dia de colegas tais dizendo obrigado pelo voto do ICHS, porque eu dei o voto também pela minha instituição. Foi um voto não tem dúvida, não tem margem para discussão. Foi um voto favorável e eu digo, é um caminho sem volta e é uma aposta nos nossos colegas e uma aposta no sindicato dos técnicos, na SUFOP, que é favorável também ao teletrabalho. Então não temos dúvida e o que nós dissemos por aí. Nós temos que aperfeiçoar o teletrabalho para melhorar a sua aplicação como qualquer outra política da nossa instituição. E é isso que nós vamos fazer. E vamos fazer só que com diálogo, com conversa, com respeito, envolvendo o sindicato, envolvendo os colegas. Nessas nossas andanças por aí, a gente tem visto de tudo. Tem visto teletrabalho que a pessoa vai de manhã e à tarde não vai, que vai à tarde de manhã não vai, que opta pelo integral, que opta por 3 dias. Todas essas formas, as pessoas foram se organizando para ter a melhor condição para elas e a melhor condição para o serviço público. É isso que a gente espera, que ao final a gente tenha um ganho para o FOP, para o serviço público e para a melhoria das condições de trabalho do servidor. Porque se o servidor está feliz, tem todas as condições, o trabalho dele é de melhor qualidade e ao final é isso que importa. Que bacana. Eu queria ouvir sua opinião também, Roberta. Perfeito. Fala aí sobre o teletrabalho e as experiências também no ICEB. Certo. A gente começou a implementação, essa discussão do teletrabalho, ela de fato, eu falo aqui como gestora do ICEB, né, da direção do ICEB, foi de uma forma assustadora. Assustadora porque chegou pra gente a resolução, nós tivemos algumas reuniões e não estava muito nítido para nenhum gestor como que seria essa implementação. Então nós tivemos várias ponderações, várias queixas da falta do entendimento do que seria o teletrabalho. Porque nós trabalhamos em teletrabalho na pandemia. Não, a pandemia foi apagar incêndio, a pandemia foi a sobrevivência, não era teletrabalho. Né? O teletrabalho, da forma como ele foi discutido na instituição, eu senti falta de mais apoio institucional para a gente, como gestor, conseguir explicar melhor para dentro da comunidade do ICEB, por exemplo, como que seria essa implementação. De parte dos técnicos do ICEB vinculado, lá tem as suas especificidades. Nós temos técnicos que permitem um teletrabalho parcial, permitem um teletrabalho integral, mas tem outros que não. Que é exigida a presencialidade dele ali, porque ele vai atender a aula de graduação, vai atender montagem de laboratório, né? Agora já existe uma movimentação, tem alguns setores que, mesmo tendo essa especificidade, mas ainda consegue pelo menos um dia da semana estar ali em teletrabalho, e isso tudo depois do diálogo com a chefia imediata, com o departamento, para que isso fosse bem administrado lá dentro. Dentro do ICEB, a gente não teve nenhuma objeção assim, específica de nenhuma chefia. Claro que tem as críticas, tem as queixas, a gente acolhe, a gente atende,
Porém, gente, é algo que está posto. Precisa de aperfeiçoamento? Precisa de aperfeiçoamento. Por exemplo, o sistema de avaliação do teletrabalho. Olha o ICEB. O ICEB nós temos hoje, eu acho que são 14 servidores lotados na UORG ICEB, fora os lotados em departamento. Lotados na UORG ICEB são 14 em teletrabalho. 14 não, 17 em teletrabalho. Eu tenho que avaliar atividade por atividade de cada um, sendo que, e isso é uma crítica pessoal que eu faço, sendo que, por exemplo, o secretário de pós-graduação que está em teletrabalho, ele atua no programa de pós-graduação, ele não atua ali diretamente no ICEB, mas está lotado no ICEB, devido ao nosso organograma hoje. E para mim eu sinto uma dificuldade enorme em fazer essa avaliação. Por isso que eu solicitei a abertura para os coordenadores de pós-graduação conseguir fazer essa avaliação mais diretamente das atividades que estão sendo entregues, para poder ter uma ponderação, uma mensuração real. Eu sei que vai ter um novo programa a ser implementado, esqueci o nome dele agora, mas porque o próprio sistema, da forma como ele é aberto para os tais, não é aberto para a gente, então a gente fica perdido dentro do sistema, né? E aí parece que vai ter uma melhoria significativa dessa forma de avaliação, uma redução do trabalho, porque a gente está com o trabalho duplicado, porque tem o sistema SUSEP e tem o outro do ponto eletrônico, né? Que a gente tem que avaliar também. Então, assim, acaba tendo um trabalho duplicado para os gestores. E numa unidade enorme com vários servidores, isso tem sido um fator assim, que particularmente demanda um tempo que eu acredito que possa ser minimizado aí com essa implementação do novo sistema. Eu acredito que vai melhorar, que vai aperfeiçoar essas questões, pelas conversas que eu já tive com pessoas que entendem mais desse novo sistema que ainda não está implementado no FOP. Então eu estou com essa expectativa aí. Mas nós não tivemos nenhum problema assim, específico. Claro, ajustes precisam ser feitos? Precisam ser feitos. Né? Até mesmo do horário de atendimento, porque algumas queixas aparecem, eu mandei um e-mail tal hora, mas só fui respondido determinada hora, que são coisas que podem ser ajustadas. Eu não vejo isso como um empecilho, o teletrabalho é ruim porque meu e-mail só foi respondido tal hora. Mas eu ressalto que a presença das pessoas no campus, a presença tanto dos professores quanto dos tais no campus, ela é fundamental. Vou só dar um exemplo rápido aqui. Não precisa ser 100%, mas ela tem que ser muito assertiva. Fui conversar, um aluno me procurou no final de uma aula, que a gente continua em campanha dando aula, dirigindo o ICEB e vivendo. Vida não para, né? A vida não parou, não. Nós estamos aqui nessa correria. Um aluno procurou após uma aula minha, numa quinta-feira, e falou: professor, eu quase tirei minha vida outro dia. Muito grave. E aí aquilo já me gelou, né? Foi na semana passada, aquilo já me gelou. E eu saí desesperado da sala de aula, fiquei muito triste, eu estava muito triste com um monte de coisa, estou passando por N situações, saí desesperado, eu queria me jogar do prédio, mas aí eu lembrei que eu escutei uma pessoa conversando dentro da salinha da biblioteca, de determinada escola. E essa pessoa, que era uma TAI, ele tinha escutado, não prestado atenção, assim, não que eu prestei atenção na conversa lá bisbilhotando, mas eu estava usando os computadores e ela estava dentro da salinha dando conselho para alguém, não sei se por telefone ou presencial, mas a fala dela foi uma fala interessante ali, eu fui embora. Só que nesse dia que eu saí desesperada da sala de aula, eu lembrei dessa pessoa que estava nessa salinha, eu corri para a biblioteca e procurei ela. E foi essa pessoa que salvou esse menino. Foi essa pessoa em específico que salvou a vida dele. Olha a importância desse contato, porque os nossos alunos eles têm mais contato com os tais do que com do que com os docentes. Eles têm eles criam mais vínculo com os tais vinculados aos setores do que com os docentes. Então, nós somos extremamente favoráveis, sim, à implementação do teletrabalho, porque ele ajuda, sim, nas questões pessoais, de saúde mental dos tais, né, que estão ali executando o seu trabalho, mas o contato dos tais com o discente, com o docente também, porque eu já fui salva por uma TAI aqui dentro também, em algum momento, chegar, né, desesperada, e foi uma TAI que era secretária do nosso departamento antes de você entrar, né, que foi a Dirlene, que me ajudou, e até hoje, né, eu falo que é parte de mim aqui dentro da UFOP, ela está aposentada, mas é parte de mim em Ouro Preto, que me ajudou nesse momento. Então, assim, esse contato, ele é fundamental. Não só tais com discente, mas docentes também, né? Então, assim, a presencialidade aqui, ela é muito importante. Nos momentos específicos, ela é muito importante. Não precisa ser 100% do tempo, porque a gente sabe que tem gente que funciona melhor isolado, né? Dentro do seu ambiente ali, dentro da sua casa ou em algum setor. Mas
eu ressalto isso. Essa TAI, ela salvou a vida daquele menino. E isso me marcou bastante. Eu acho importante, Gabriel, a gente deixar bem objetivamente aqui o seguinte. Os colegas técnicos administrativos nos conhecem. Nós não somos figuras novas na universidade. Eles sabem, em todos os momentos que tiveram votações, de que lado nós tivemos. Isso é o objetivo. Isso é a única coisa que pode ser dita, independente de período eleitoral. Com quem eles votaram, com quem eles estiveram. Quem eles apoiaram nos momentos em que a gente precisou. Né? Nos momentos de luta, de que lado eles estiveram. Não tem nenhuma dúvida em relação à nossa pessoa. Momentos eleitorais, as pessoas tendem a criar boatos, que tendem a negar até o objetivo, aquilo que está escrito, aquilo que está na memória, aquilo que ficou gravado como voto em relação ao teletrabalho. Então eu não tenho nenhum receio, a gente tem passado por toda a universidade, a gente tem conversado com os colegas técnicos administrativos, aquele dia da votação, nós conhecemos os técnicos, eles se mobilizaram, eles estavam todos na televisão, todos assistiram ao vivo a transmissão do CUNE, portanto, candidatos que investem em negar a realidade, em criar boatos, em criar fake news, estão, de alguma forma, questionando a própria inteligência de um corpo técnico tão qualificado, tão participativo, tão atento, que é o corpo técnico aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. Nesse sentido, embora seja um boato, embora a gente tenha que repetir toda hora, a repetição não é no sentido de nos defender, porque o que nos defende é a nossa trajetória, é a nossa história e todos os votos que a gente deu em todos os momentos favoráveis aos colegas, porque a gente sempre vai fazer uma aposta no lado dos colegas técnicos administrativos. Esse é o nosso compromisso que a gente tem assumido historicamente e que a gente não vai modificar a partir do momento em que estivermos na reitoria. Obviamente, pode ser que tenha algum momento em que a gente tenha divergência, mas a nossa capacidade de dialogar, de chamar vocês, de respeitar o sindicato de vocês, de respeitar no CUNE a representação de vocês, é um compromisso que a gente firma com a história da nossa vida, não é só para uma campanha. Nossa, eu fico feliz de ouvir essas palavras, porque vocês deixam muito claro, para além do compromisso total, né, com o teletrabalho, com as questões que estão postas, eu vejo uma vontade e um compromisso de debater, de dialogar, de tomar decisões, né, de fato coletivas. Eu sempre brinco nas rodas de conversa que eu tenho com os colegas, assim, que eu acho que sou a pessoa mais tranquila e mais afim de debater o teletrabalho na nossa universidade, sabe? Eu entendo muito bem a necessidade do teletrabalho, né, por ser TAI no dia a dia, né, eu sei o que é você fazer uma ata num balcão da secretaria ou você poder fazer ela na sua casa com uma tranquilidade, né, você poder, né, ouvir ali a gravação e fazer tudo muito mais rápido. Então, assim, sei os benefícios que o teletrabalho traz e também tenho uma tranquilidade muito grande de dizer que o teletrabalho não é para mim. Sabe, o meu perfil de pessoa, e vocês me conhecem no dia a dia, né, eu ficar dentro de casa é o caos, né? Eu preciso de ir para o trabalho, de estar no dia a dia, na presencialidade, de ver pessoas e tudo. Então, assim, me sinto à vontade pra caramba para poder discutir e avançar. A gente tem encontrado várias pessoas com seu perfil, pessoas que acham que não devem estar em teletrabalho, que querem ficar na universidade ou que aderiram e depois viram que não foi o melhor para elas. Então, assim, é uma política que a gente não apoiou. Eu estou falando aqui do apoio que nós fizemos lá na época da aprovação. Nós não fizemos sem ponderações. Hoje a gente tem explicado, inclusive para os colegas professores, o seguinte. Eu me lembro de uma fala sua durante a greve que me comoveu muito. Que você falou, primeiro que você colocou claramente para um público que era também de docentes, a questão do quantitativo de técnicos. Muita gente não sabe que nós temos poucos técnicos, sobretudo quando comparado a outras instituições. Mas você disse uma coisa que nós temos constatado e que é mais sério. A quantidade de setores na nossa universidade cujo trabalho é executado por um único técnico. Eu tenho me preocupado muito com isso. Eu falei aqui agora há pouco da Precan, da questão da água, e vai muito nesse sentido. Como o Brasil dobrou o número de pessoas, de alunos, no sistema público de ensino superior, fez uma política bonita de inclusão, mas essa política não foi acompanhada das condições para que isso funcionasse.
E o meu receio hoje, Gabriel, é que a gente esteja culpabilizando colegas pelo não funcionamento. A gente tem verificado isso, conversando com psicólogos da praça, conversando com o pessoal da Precam, conversando com o pessoal da Prof, que tem uma pessoa responsável pelo nosso pagamento. Imagina, então um cuidado que a gente tem que ter e colocar o diálogo realmente e a escuta como algo central, justamente para que a gente não comece a se degladiar por uma culpa que não é nossa. Não é nossa internamente, nós não somos culpados do fato de termos 643 técnicos administrativos numa universidade que precisava pelo menos de 300, 400 a mais. Não é culpa nossa não dar conta de atender a questão da assistência estudantil adequadamente, da melhor forma, com um recurso que a gente não tem. O que a gente tem cobrado é que a gente tenha planejamento, que a gente tenha respeito, que a gente tenha escuta ativa, que a gente tenha prioridades dentro dessa universidade, mas, sobretudo, que a gente tenha sensibilidade com as pessoas. Muitas vezes, você não consegue dar uma resposta rápida, mas se você chega rápido para ouvir a pessoa se acalma, não se sente abandonada, não se sente ignorada. Esse é o compromisso que a gente quer firmar. Disseram no outro debate, as coisas não são fáceis, estão passando a ideia de que é fácil. Que isso? Eu não estou chegando aqui agora, eu sou muito responsável, e é por ser responsável que eu estou me candidatando a reitor. Não faria isso de forma irresponsável. Agora a gente tem um compromisso com mudar os princípios, né? E ademais eu tenho dito para os colegas, 8 anos tá bom. 8 anos já deu para mostrar o que veio. É preciso renovar as energias, é preciso colocar novas pessoas. As pessoas chegam com mais vontade de escutar, com mais vontade de mudar. É esse compromisso que a gente gostaria de renovar com vocês. Chegar pessoas novas, com vontade, com outra visão de universidade. Eu tenho dito que a Roberta tem dito isso com mais força agora. Até a minha chegada à reitoria, ela é simbólica, sim, de uma nova universidade que está aberta a todos os campos, que está aberta a todas as áreas de conhecimento, que está aberta a todas as unidades. Existe aí uma simbologia que é para dizer o seguinte, você que chegou depois de 2008 no Reúne, técnico administrativo, professor, você tem um espaço nessa universidade. Você que é uma unidade nova, você tem espaço nessa universidade. Então fiquem muito tranquilos que o nosso compromisso é com vocês, com as pessoas e com o diálogo e com a escuta. Que bacana, fico muito feliz em ouvir essas palavras, né? Porque todo momento de eleição traz isso, né? E é bom pra gente pensar o futuro. Você falou umas questões aí, Luciano, que eu já quero trazer pra gente aqui também, que é o que eu, na minha opinião, vejo hoje o maior problema da Universidade Federal de Ouro Preto. Não fala nem que é o maior problema dos tais, o maior problema da Universidade Federal de Ouro Preto, que é o quantitativo técnico-administrativo. Né? Isso ficou muito claro num debate que a gente teve lá em João Molevade, inclusive, que a pergunta dos docentes foi justamente essa, né? O que fazer para resolver o problema de técnico-administrativo. Só trazendo uns dados aqui, esse dado está no nosso olho de vivo de novembro de 2023. Em 2017, nós tínhamos 844 técnicos administrativos na UFOP. Em 2023, né, em final de novembro de 2023, nós tínhamos 658. Hoje nós temos 643. E esse número tem caído paulatinamente. Nós tivemos acabamos de ter agora um concurso, os colegas estão tomando posse agora, e esse concurso de imediato são 42 vagas. Então nós estamos com 643, então vai para algo em torno de 687, né, que não volta nem ao número que a gente tinha em 2022. Né, em 2022 nós tínhamos 686. Então assim, a gente não está recompondo nem de 2 anos atrás, né, e se passar aí de 8 anos. Tem alguns dados importantes que a gente gosta de comparar e gosta de falar. O MEC tem uma métrica interessante com relação ao quantitativo de técnicos administrativos, que o MEC fala que para uma universidade funcionar de maneira legal, é ideal que se tenha um técnico a cada 15 estudantes. Hoje na UFOP nós temos um técnico a cada 22 estudantes, né, porque o nosso número está baixo. Isso aí dá esse déficit aí de mais ou menos 300. E tem uma outra métrica que nós fizemos lá no ano passado, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a relação TAI-docente nas universidades aqui, o nosso entorno, né? Vou falar o número da UFOP por último. O FMG, por exemplo, né, que é uma grande universidade nossa vizinha, aqui a 100 km de distância, tem 0,75 docente para cada TAI.
né? Ou seja, tem um número menor de docentes comparado ao número total de TAIs. A UFV, outra universidade, né, no nosso entorno aqui também, tem 0,63 docentes a cada um TAI. Ou seja, tem um número menor de docentes comparado ao número de TAIs. O que é normal, né? O docente na universidade, ele está envolvido basicamente com a atividade de ensino e pesquisa, né? Ele chega para dar aula, ele chega no laboratório para fazer a sua pesquisa. TAI não. Além do TAI estar envolvido com o ensino e a pesquisa, ele também está envolvido com toda a parte administrativa. Né? Porque você comentou, precisa de alguém lá para poder a gente receber no próximo dia 1º. Né? Se não tiver um TAI para ir lá, entrar no sistema e efetivar isso tudo, então a gente precisa de um quantitativo de TAIs muito maior do que os docentes para a coisa andar. E fiz toda essa introdução para falar o número da UFOP. Né? Na UFOP nós temos 1,14 TAI para cada docente para cada TAI. Ou seja, nós temos um número maior de docentes comparado com o número de TAIs na UFOP hoje. O que é, assim, minimamente estranho, né? Ia usar uns outros adjetivos aqui, mas para ficar tranquilo, minimamente estranho, né? Você ter uma universidade que o quantitativo total de técnico administrativo é menor do que o docente, né? E eu tenho, né, falado esses números muito, né, principalmente as reuniões do CUNE que aprovam, né, a universidade ao longo do ano passado e esse ano, paulatinamente aumentou o número de cursos de graduação, o número de cursos de pós-graduação. Eu tenho falado muito, né, que a gente está aumentando a nossa demanda e permanecendo com o quantitativo de técnico administrativo em queda, né? E aí, o que fazer? Eu falei isso tudo para fazer a pergunta. O que fazer para aumentar o quantitativo de técnicos administrativos da UFOP? Pode ir. Beleza. Bom, Gabriel, como você bem sabe, a gente não tem autonomia para aumentar esse quantitativo. Mas aí nós temos algumas propostas que são muito mais princípios, que devem ser defendidos de forma objetiva. Ninguém da universidade deve ter dúvida quanto à posição da reitoria em relação a isso. Primeiro, politicamente atuar de modo efetivo na busca de recomposição. E essa busca deve ser feita da forma como você diz, com base em dados muito bem elaborados. A gente também tem elaborado esses dados para Minas Gerais, tem um colega levantando para o Brasil inteiro, porque a gente imagina que a gente tem que chegar ao MEC apresentando para eles evidências de que nós estamos em disparidade em relação às outras instituições. Então não pode aceitar meramente que eles digam, existe uma relação com a qual a gente trabalha. Se eles trabalham com essa relação, eles vão diminuir o número das universidades que têm uma relação melhor do que a com a qual elas trabalham na média. Não, nós temos que mostrar não só que a gente não tem o número, mas que nós estamos em desigualdade em pé com outras instituições. E é engraçado que quando você olha os dados, não por acaso as instituições que têm, vamos dizer assim, uma condição pior nos rankings ou em que for, em quantidade de pesquisa, em quantidade de patentes, são justamente as instituições que estão na mesma situação que a gente ou próximo a gente. Ou seja, o quantitativo de técnicos parece explicar bem a dificuldade dessa instituição de crescer, de melhorar o seu trabalho. Olha só o que você está dizendo e que nós estamos acompanhando, e que é importante, principalmente os professores, estarem atentos. Nós estamos em uma instituição que, para ela dar um passo adiante em termos de qualidade no cenário nacional, ela precisa crescer em termos de pesquisa e pós-graduação. Você sabe, parece que a UFOP perdeu ali aquele movimento que foi feito por algumas instituições que jogaram elas lá em cima em termos de quantidade de programas e cursos de pós-graduação. A UFOP perdeu e agora, depois do Reúne, ela foi se recuperando. O que nós temos visto é que, se a gente não tiver técnico administrativo, nós, agora, nesse momento, vamos parar. Nós não vamos poder fazer uma política que é fundamental para nos colocar no novo patamar, que é verticalizar a nossa instituição. Portanto, não é por acaso que os colegas docentes fazem uma pergunta no debate sobre os TAIs. É porque esse pouco crescimento dos TAIs, essa não recomposição da força de trabalho, atinge a eles também frontalmente. Atinge porque não permite mais a criação do programa de pós-graduação, atinge porque o trabalho dos professores tem que ser complexificado e tem uma impressão de que com poucos técnicos aí que eles estão mesmo trabalhando sozinhos ou com muita dificuldade. Então essa não é uma questão do sindicato ASUFOP, essa é uma questão
que todos deveriam compartilhar. Essa é uma luta coletiva, que não se faz se a reitoria não apoia, por exemplo, o sindicato dos técnicos administrativos. Se numa reunião do CUNE a gente tem uma postura de agressividade com qualquer questão que se coloque, qualquer tipo de ponderação que se coloque à reitoria. Essa não vai ser a nossa postura, vocês terão o apoio permanente, vocês terão alguém em Brasília lutando pela recomposição e, obviamente, terão alguém que internamente vai buscar da melhor forma possível promover uma justiça na distribuição dos cargos técnicos entre as unidades, entre os setores, sempre em diálogo com vocês, porque enquanto essa reposição não vem, a gente tem que caminhar no sentido de dar boa qualidade de trabalho para todos. Bacana. Quer complementar, Roberta? Não, eu creio que o Luciano já falou, já explicitou bem o nosso propósito, nosso compromisso dessa busca mesmo de recomposição do quadro. Nós entendemos a importância da verticalização, mas ao mesmo tempo é muito difícil a gente falar para um departamento, olha, nós não podemos criar esse programa agora porque não tem time. A comunidade da UFOP precisa entender a necessidade dessa recomposição e do aumento, não só a recomposição do que está perdido, do número perdido, mas o aumento para a gente chegar pelo menos no nível da igualdade de tais com as outras instituições ao nosso redor. Precisa entender essa importância de que não adianta a gente propor ações sem ter o quantitativo exato de tais para poder nos auxiliar ali. Então, assim, isso é o compromisso nosso, essa busca da recomposição, né, e mostrar, explicitar para a comunidade a importância de que a universidade não funciona se a gente não tiver essa recomposição, se a gente não tiver um aumento. E acho que a gente tem que insistir, essa boa relação, esse bom diálogo com o sindicato vai ser fundamental. Eu quero evitar aquilo que eu disse e repito, que a gente transfira em modo de culpabilização recíproca, de brigas internas, de um olhar torto entre docentes, discentes, entre os próprios TAs, entre os próprios docentes, responsabilidades que, na verdade, seriam daqueles que conduzem a política de ensino superior brasileira. Por isso, também, outra coisa que eu costumo dizer, não é porque a gente está num governo que a gente apoia, num governo que a gente votou, que a gente não tenha que ter uma atitude de autonomia. O reitor tem que cuidar, antes de tudo, dos interesses da instituição, dos alunos da instituição, dos trabalhadores da instituição. Então, mesmo em um contexto, infelizmente tivemos governos horríveis, né, porque era muito tranquilo fazer o enfrentamento, mas também em governos que são aliados, é preciso preservar a autonomia e os interesses mais imediatos da instituição. E é assim que a gente quer agir. Isso é fundamental. Agora, se me permita um destaque, eu vou destacar um pedaço da sua fala, Luciano, que é a primeira vez que eu ouvi um docente falando isso, e acho que o problema está tão latente que acho que agora os docentes começaram a entender. O quantitativo de tais impacta diretamente nas métricas de produção da universidade. Isso assim, você colocou isso de uma maneira muito clara, e é isso mesmo, sabe? Universidades que têm quantitativo de tais superior têm desempenho superior. Sabe? É fato, né? Eu, inclusive, sou graduado em estatística pela UFOP e analiso esses dados constantemente. Isso é fato. Então, assim, não adianta a gente aprovar na unidade, aprovar no conselho universitário um novo curso, um novo programa de pós-graduação e não ter o TAI lá. Sabe? Porque não vai ter secretaria, sabe? Aprovou um curso, nós aprovamos vários cursos de pós-graduação recentemente e não vai ter o TAI para preencher o coleta CAPES, sabe? Não vai ter a pessoa lá, né? E por isso que eu fiz falas tão incisivas, né, com relação a esse tema, porque de fato eu acho que se a gente não recompor o quantitativo de profissionais que trabalham na universidade, a coisa não anda. Avançando um pouquinho aqui na nossa conversa, eu guardei uma pergunta que não está nos papéis, não está em nada, que é uma pergunta muito recente e não seria eu se não a fizesse, né, para vocês, porque de fato essa questão veio à tona na nossa universidade recentemente e eu particularmente sou muito crítico, né, da maneira que foi conduzida, que é a questão da corregedoria. Recentemente nós vimos aí que nós tivemos uma transição, né, da corregedoria da nossa universidade. Nós tínhamos uma colega Thay que era a corregedora, o mandato acabou e cabe, né, a reitoria indicar um novo nome e esse nome tem que ser referendado pelo conselho universitário. E vocês acompanharam a discussão,
nós tivemos alguns meses, né, nessa discussão, a reitoria indicou um nome que depois recuou e tudo, e enfim, né, acabou-se que se resolveu indicando um corregedor do quadro da CGU para o FOP. Eu particularmente encaro essa decisão como o maior grande erro da atual gestão. Falo com muita tranquilidade, porque eu já falei isso em todos os lugares. Por quê que eu tenho essa opinião? A corregedoria é o nosso órgão de controle interno, né? O órgão de correção interno. E é uma etapa antes de chegar na CGU. Né? Acredito até que você era do Cunha, Luciano, quando nós tivemos processos que envolvia os colegas tais, envolvia processo de carreira, reenquadramento, né? Várias decisões foram tomadas no Conselho Universitário, à época, que beneficiou os colegas tais e que a corregedoria mandou, não, tá errado, vamos fazer de outro jeito e tudo. E na época o Conselho Universitário da UFOP bateu firme. Falou, não, né, nós temos autonomia universitária, nós entendemos que tem que ser feito dessa maneira, e assim o fez. Né? E nós tivemos, né, os colegas beneficiados até hoje. Eu vejo que se isso acontecesse hoje, né, com alguém da CGU aqui dentro, né, dentro da nossa corregedoria, talvez muitas dessas questões nem iam para a pauta. Né? Porque hoje a gente tem um medo gigante de tudo. Né? As frases que eu mais ouvi aí da gestão nos últimos anos é o meu CPF. É o meu CPF que está na reta, é o meu que está na reta. E aí, assim, eu questionei muito, né? Por que não é um TAI? Né? Se tem zilhões de nomes que estão na gestão, que não estão na gestão, que poderiam assumir esse cargo, né, de corregedoria e tudo, porque eu vejo que a corregedoria ela tem que ter um papel muito mais do dia a dia, de aconselhamento, de prevenção, né, do que ligado, né, à CGU. E qual que é a opinião de vocês, e vocês sendo eleitos, terão que conviver, né, com esse corregedor, porque o mandato é de 2 anos, né, e não tem troca, né? Qual a opinião de vocês sobre esse ato e como vocês pensam que será a convivência com alguém da CGU diretamente na UFOP? Bom, eu acompanhei todo esse processo, acho que esse processo evidencia mais uma vez a dificuldade de diálogo da administração superior, acompanhando tudo que tem ocorrido. Era fácil e possível que as tensões não tivessem sido provocadas da forma como foram provocadas em nossa universidade. Eu não vou fazer nenhum tipo de apreciação em relação à pessoa que chegou, não a conheço pessoalmente, mas tenho informação de que é uma pessoa qualificada, portanto, respeito do ponto de vista da qualificação, vamos trabalhar com essa pessoa, mas vou dar uma opinião bem objetiva e rápida. No meu caso, teria valorizado uma pessoa interna e, de preferência, um quadro técnico-administrativo com amplo conhecimento da área de direito, que eu acho fundamental, e nós temos várias pessoas, ou seja, a questão da área do direito não está circunscrita a uma pessoa. Quer dizer, é da autonomia achar que não deu certo com uma pessoa que estava aí, mas nós temos vários outros quadros que poderiam ser aproveitados. Mas, obviamente, vamos trabalhar com o corregedor que tiver da melhor forma possível, somos servidores públicos dentro do respeito, vou tentar conhecer essa pessoa pelas notícias que a gente tem, altamente qualificado. Mas, em termos de princípio, gostaria que nós tivéssemos optado por um outro caminho, que era buscar, já que não estava dando certo, não vou fazer uma apreciação se estava dando certo ou se não estava, mas já que houve um entendimento por parte da reitoria de que a pessoa não era mais adequada, no meu lugar, se fosse eu, teria escolhido uma pessoa do nosso próprio quadro. Acho isso importante. Deixa eu pontuar umas questões aqui, Gabriel. Eu acho que essa escolha, não justificando a escolha da reitoria, porque concordo, né, com essa posição, se eu estivesse ali naquele lugar, teria feito uma opção interna, mas o quadro que nós vivemos hoje na instituição, né, ele está muito complexo, as relações estão muito ruins. A desconfiança geral, né, que foi sendo aumentada cada vez mais, partindo das instâncias, né, superiores e se espalhando para toda a instituição, levou esse quadro de medo, desconfiança. Não, colega, se for fulano de tal, vai privilegiar um grupo, não vai privilegiar outro, e essa escolha foi feita de uma pessoa externa justamente
pelo que eu entendi ali da discussão no CURI do dia, justamente para poder, é uma pessoa isenta, não tem vínculo com ninguém aqui, então essa pessoa vai ser a melhor opção para a gente no momento. Esse quadro de insegurança, de desconfiança, de medo, a gente não dá para conviver assim mais. Eu acho que a UFOP já sofreu demais esses últimos anos com esse quadro e acaba passando para os outros, sai lá de cima e vai passando como se fosse uma pirâmide aí para todo mundo, chega em nós aqui. Isso tem que ter um basta, esse quadro tem que ter um basta. Como o Luciano disse, nós vamos trabalhar e respeitar, né, a pessoa que foi colocada ali, né, o profissional, ele foi chamado, ele foi convocado, ele não faz parte dessa confusão que se instaurou dentro da UFOP, envolvendo corregedoria, envolvendo, né, a reitoria, mas nosso caminho teria sido outro, né? Eu acho que o clima ruim que hoje a instituição vive corroborou muito para essa decisão, não justificando a decisão da reitoria, porque a nossa posição seria o contrário, não seria essa. Infelizmente foi uma decisão lamentável e eu pondero e nunca vou me furtar de fazer essa crítica, que inclusive foi uma decisão contra o nosso regimento interno. Né? O nosso regimento fala muito claro, o Estatuto da Universidade fala muito claro que a corregedoria é um órgão interno e tem que ser uma pessoa do quadro de pessoal da UFOP. Né? Eu até falei e fui repreendido que nós estamos fazendo uma gambiarra, mas no bom português é uma gambiarra, né? É uma maneira informal, né? Me falaram que é um ajuste técnico, né? Que para poder fazer isso, mas nós estamos pegando a pessoa do quadro de fora, trazendo, esperando um mês para isso virar do quadro interno e aí então ter uma corregedoria funcionando na UFOP. Mas só para reforçar, assim, é complicado para alguém que está se candidatando a reitor e que vai trabalhar, a gente espera ser vitorioso, acho que temos todas as condições para isso, fazer uma avaliação especificamente das pessoas que estão envolvidas. Mas isso tudo nos permite fazer uma avaliação de como que a universidade vem sendo conduzida. Acho que essa é a questão mais central. Claramente você observa que se tivesse diálogo, se tivesse capacidade de escuta, de correção das coisas no caminho, dos percursos, porque às vezes, durante o percurso, realmente a gente tem desentendimento, mas o desentendimento que ocorre entre setores, entre pessoas, não precisam dar ensejo a toda essa problemática que expõe a universidade, que traz tensões para dentro do CUNE. Óbvio, o CUNE é um espaço de tensões, mas não daquele tipo de agressividade, de exposição das pessoas, de falas que vão, inclusive, falar contra a honra das pessoas, contra a capacidade de trabalho das pessoas. Então, nós temos que ser cuidadosos. Cuidadosos. Se não tiver nada para falar, melhor não falar naquele momento, né? A gente expor os nossos colegas, eu tenho dito o seguinte, Gabriel, até aqui na eleição, né? Até na eleição. Se você for observar, nós temos 3 chapas com 6 candidatos ou candidatas de pessoas que, para o nível da universidade, são jovens, né? Nós somos considerados jovens, todos os 6, que têm aí na universidade pelo menos 18, 20 anos ainda de trabalho, são colegas que voltam para a sala de aula para dar aula, e nós temos que ter esse cuidado e essa ética, inclusive, de preservar todos os nomes. Né? Eu tenho falado com o Roberto o seguinte, a gente vai num tom firme para os debates? Vamos, mas você vai notar que nós não vamos pegar um casinho isolado da administração, porque qualquer administrador público pode errar, pode cometer equívocos, então jamais vamos vasculhar votos que as pessoas deram para ficar olhando qual votinho que nós vamos questionar durante o debate, ou uma coisa que aconteceu. Nós vamos questionar princípios, né? Princípios que estão do lado errado. Por exemplo, o princípio da não transparência, de não trazer os diretores para discutir o orçamento, do orçamento não ser discutido no CUNE, de não criar um ambiente de planejamento na universidade, erros que podem ser até básicos, como eu repito a história da água, mas que por fundo tem ali um princípio, que é a falta do diálogo, é a falta de chegar rápido, né? Quando o aluno manifestou no primeiro dia, no segundo, terceiro, a gente tem que ir lá ouvir, né? O aluno não está errado em reivindicar. Então, assim, preservar os próprios nomes que estão concorrendo na pesquisa paritária é um compromisso nosso, né? Essas pessoas são lideranças no mundo que cada dia está mais difícil produzir liderança. Então, esse compromisso ético a gente tem, o que não quer dizer que nós não vamos firmes para as críticas, para as comparações,
porque também a gente tem que mostrar que a gente tem um diferencial em relação a eles. Mas preservar os nomes é algo que a gente deveria buscar, inclusive durante a pesquisa paritária. Bacana, o Pedro tá me lembrando aqui que nós já extrapolamos aqui o tempo previsto. Eu começo a falar de UFOP e eu fico aqui até o dia inteiro, gente, que de fato eu sou apaixonado por essa universidade. Mas eu anotei algumas coisas aqui que vocês falaram, assim, e é bom a gente, né, óbvio que está tudo na carta proposta de vocês, está divulgado para os colegas, mas vocês colocaram aqui muito claro, questão do banco de talentos, né, regras claras para remoções internas, né. Meu Deus, a voz está indo embora, eu tenho muitas gravações hoje, mas vamos lá. É importante também que vocês colocaram a questão do intercâmbio entre universidades, os nossos colegas terem a oportunidade de ver como são feitas coisas, né, nos outros lugares. As políticas claras de capacitação, né, vocês falaram que vai ter uma política muito clara enquanto universidade, isso não depender, né, apenas de um setor. Espaços de descanso, vocês também colocaram aqui, que vão ampliar, né, os espaços de descanso para a nossa unidade. Desfizeram aí todos os mal entendidos, principalmente assumindo um compromisso total, né, com relação ao teletrabalho, também é muito importante. Então foi várias questões que eu anotei aqui, né, a gente ter todo esse bate-papo. Gostaria de agradecer, né, primeiramente a presença de vocês. Sei que durante a campanha a gente conseguir tirar um tempo, né, para poder estar conversando com uma categoria é complicado, mas vocês prontamente atenderam, como também as outras chapas, né, vieram aqui fazer esse bate-papo. E agora peço para vocês deixem aí na mensagem final, né, por que o técnico administrativo pode confiar, pode dar o voto de confiança na chapa 2, e fiquem à vontade aí para as considerações finais, e que gostaria de agradecer aqui esse bate-papo. Bom, vou começar então essas considerações finais. Eu quero que nossos colegas tais fiquem bem tranquilos, né, que nós propomos uma gestão tranquila, uma gestão de diálogo, uma gestão de conversa, uma gestão em que a nossa saúde mental, seja dos tais, seja dos discentes, seja do docente, dos terceirizados, ela vai estar em alta, ela vai estar em evidência. E para a saúde mental ser proporcionada, nós precisamos contornar todas essas arestas que a gente viu aí. A gente precisa modular a universidade de uma outra forma, mitigar todos os efeitos que a gente tem visto aí desses atritos entre, né, as categorias, professor, aluno, professor, TAI contra, né, professor contra discente. Isso pra gente não, isso tem que acabar, e as nossas propostas afunilam para isso, um melhor ambiente dentro da universidade, um melhor espaço de convívio dentro da universidade. Bom, queria agradecer a oportunidade. Na verdade, eu acho todo esse processo muito importante também para a nossa formação e qualificação para assumir em fevereiro. Então, todo o espaço que nós tivermos para conversar com os setores é importantíssimo, e a gente gosta, a gente também acaba se divertindo, embora o dia tenha sido pequeno para tanto lugar que a gente vai. Eu queria conversar com o colega técnico administrativo respondendo objetivamente a pergunta que o Gabriel fez. Por que vocês podem confiar na gente? Eu acho que principalmente vocês podem confiar na gente porque vocês nos conhecem. Nós não chegamos aqui outro dia, nós estamos aqui há muito tempo na universidade, nós assumimos cargos importantes nessa universidade, nós participamos de diversos momentos importantes, principalmente nos conselhos superiores, em que questões relacionadas aos nossos TAs estiveram sendo decididas, e vocês tiveram a oportunidade de ver de que lado nós estivemos. Vocês também convivem com a gente no dia a dia e sabem que a nossa relação pessoal ou como pessoas que estão na gestão universitária é uma relação sempre de simpatia, de respeito, de escuta e de intimidade com vocês. Isso nunca vai falhar. Por quê? Porque nós gostamos de dar o exemplo. E aqueles que não nos conhecem, que não tiveram essa oportunidade de ter uma relação mais próxima, podem conversar com todos os setores por onde nós passamos. Nosso compromisso com vocês é de buscar a recomposição para termos mais técnicos na universidade, é de fazer essa luta pela recomposição junto com vocês e com o sindicato que tem está à frente da questão dos técnicos. O nosso compromisso é de um diálogo permanente para melhorar as condições de trabalho, para que toda a infraestrutura venha em benefício de um melhor trabalho e para que vocês sejam permanentemente ouvidos e estejam felizes na nossa universidade, tal qual nós estamos. Eu encerro dizendo o seguinte: ficaria muito feliz
se em fevereiro estivéssemos como futuro reitor e vice-reitora aqui da Universidade Federal de Ouro Preto, mas também, se essa não for a vontade dos nossos técnicos, dos nossos professores e dos nossos estudantes, o nosso maior cargo foi o cargo de professor. Estaremos aqui para trabalhar junto com vocês, continuando a melhorar a nossa universidade. Muito obrigado pela oportunidade. É isso, pessoal. A gente encerra aqui o bate-papo com os colegas da Chapa 2, o Luciano e a Roberta. Peço que vocês também acompanhem aí as outras conversas, o outro bate-papo. Esse foi o bate-papo do Sindicato da SUFOP com os colegas da Chapa 2. Até mais. Obrigado, gente. Valeu. E boa sorte. Obrigada.